Vamos começar pelo nascimento. Não, pelo nascimento dele. A data do nascimento é 5 de julho de 1182. Ele nasceu na cidade de Assis, na Itália. Seu nome de batismo, Giovanni di Pietro di Bernardone. A mãe era em casa, na casa do Francisco, ele tinha esse nome. A mãe se chamava Pica Bolemon. Em 1202, alistou-se, aos 20 anos, como soldado da Guerra de Assis contra a Perúgia. A cidade era longe de Assis, 24 quilômetros. Ele foi junto com o pelotão para combater, mas no primeiro... Não está ouvindo? Eu tenho uma avó. Espera aí, deixa eu ver no aparelho. Ele se alistou e foi para a guerra lá, junto com o pelotão, mas no primeiro dia de guerra, eles já foram presos. Todos eles foram presos e ficaram presos durante 1 ano. Todos ficaram assim, muito desanimados, mas Francisco era uma pessoa que era alegre, ele achava que tudo ia dar certo. E ele, dentro da prisão, cantava. E aí todo mundo olhava para ele e falava, mas como pode? Ele está cantando se nós estamos presos aqui e não sabemos por quanto tempo nós vamos ficar presos. E ele falava, gente, não é melhor a gente estar preso aqui com vida? E se a gente tivesse conseguido ir para a guerra e todos nós tivéssemos morrido? Não seria pior que isso tivesse acontecido? Aí todo mundo ficava um pouquinho mais animado, mas aí caía de novo e ele levantava, todo mundo de novo. E assim foi durante 1 ano, quando ele conseguiu ser solto. Ele faleceu em 1226, no dia 3 de outubro, com 44 anos. Eu acho que eu fui muito mais. Foi canonizado em 1228, 2 anos após a morte da sua morte, pelo Papa Gregório IX. O nascimento dele foi um nascimento assim mais complicado. A mulher dele estava grávida e o pai dele foi viajar. Deixou ela grávida. Quando chegou a hora de o neném nascer, ela começou a sofrer as dores do parto e não nascia o neném, não nascia. A ama que ficava com ela estava desesperada. Todos os funcionários do lugar que ele morava, todo mundo desesperado, pensando, como é que vamos fazer? O neném não nasce, a gente não sabe o que fazer. Era de madrugada já. Ouviram uma batida bem forte na porta. Eles foram olhar, a ama falou, meu Deus, quem será que está batendo a essa hora da noite? A dona Pica falou para ela, é mesmo, né? Quem será? Mas é melhor ir atender. Quem sabe é uma pessoa que está precisando de auxílio, tal. Ela foi, desceu pensando, Jesus amado, protege a gente, eu não sei quem é. E abriu a porta. Quando abriu a porta, não deu tempo nem de ela falar nada. Era um homem grande, enorme, e falou para ela assim, ela tem que sair daqui, ir para o estábulo, porque senão o neném não vai nascer. Ele tem que nascer no estábulo. A mulher ficou olhando para ele, não deu tempo nem de ela abrir a boca. O homem foi embora, sumiu. Ela fechou a porta, subiu, chegou lá na Dona Pica. Dona Pica, um homem grande, não consegui nem ver a cara dele direito. Ele falou que a senhora tem que ir para o estábulo, que se a senhora não for para o estábulo, o neném não vai nascer. E parece que foi um recado de Deus. Ela falou, me arrepiou quando ele falou tudo isso. A Dona Pica ficou olhando para ela, falou, no estábulo. Ela falou, ai, Dona Pica, eu acho que a senhora devia obedecer o que ele falou. Ela falou, então vamos. Ela também não sabia mais o que fazer. Ela falou, chama os empregados para me ajudar a me levar para o estábulo. Eles pegaram a Dona Pica, levaram
arrumaram uma cama boa para ela lá no estábulo, deitaram ela lá e saiu todos os empregados, todo mundo foi para fora. Ela ficou sozinha lá no estábulo, só com uma vela acesa. E ela começou a sentir uma paz interior, um negócio gostoso, uma tranquilidade, que ela começou a pensar, ai, meu Deus, um neném nasceu. Nasceu e todo mundo estava lá fora preocupado com o que podia acontecer com ela lá dentro sozinha. Ouviram o choro do nenê, todo mundo correu lá para dentro e, ai, é um menino, é um menino. Um deles falou, meu Deus, que coisa linda, ele nasceu que nem Jesus, num estábulo. E aí ficou, ela não deixavam ela levantar, ficou lá no estábulo. Não deixavam ela levantar para fazer nada. Ela ficou lá e o marido viajando. Eles, entre eles, falavam: meu Deus, se o senhor Bernardone chegar e ver ela aqui com o nenê no estábulo, vai dar treta, não vai dar certo esse negócio. E não deu outra. Ele chegou da viagem e ele perguntou, cadê a Bica, né? Falaram, ela está lá no estábulo, seu filho nasceu. Ele desceu que nem um louco, foi lá, mas ele ficou tão nervoso. Como meu filho nasceu? Ele era muito rico, toda a família era rica. Como meu filho nasceu aqui? Como se fosse um mendigo? Como que aconteceu isso? Aí alguém falou, foi como Jesus. Ele, não, vamos subir, vamos lá para cima. Olhou para os funcionários e falou, não é para ninguém saber. Falou na vila, mas eu não sei se o certo é vila. Falou para todo mundo que ninguém na vila deve saber que o meu filho nasceu aqui no estábulo. Eu não vou admitir que ninguém saiba disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo concordou, levou ela para cima. Ele, chegando lá, olhou e falou para ela assim, você já batizou o nenê? E ela concordou que batizou com o nome de João. Ele ficou louco. João, como João Batista, aquele pobre que vivia vestido com pele de carneiro. E ela ficou olhando assim, ele falou, não, ele não vai chamar João, ele vai chamar Francisco. Daqui para frente, ninguém vai saber que o nome dele é João. Todo mundo vai chamar ele de Francisco, como os nobres da França. Naquela época, os franceses eram tudo cheio de pompa, e a maioria dos nomes lá era Francisco. Então, ele queria que o filho dele também chamasse Francisco. Daí para frente, ele ficou conhecido como Francisco. Ele foi crescendo, crescendo. E Assis é uma cidadezinha ao norte de Umbria, região central da Itália. Os majestosos Apeninos, cadeia de montanhas que atravessa o centro da Itália, parecem tocar no céu. A bela Assis é um lugar onde parece que a natureza toda canta louvores a Deus. Certo dia, ele aí cresceu, passou o tempo, todo mundo conhecia ele como Assis, passou o tempo e ele parou dentro de uma velha igreja. Ele estava passeando de cavalo e parou na frente dessa igreja em ruínas. E ficou pensando, nossa, que casa velha, feia, abandonada. A casa de Deus, o Rei dos Reis, mora aí dentro, sozinho. E ele ficou pensando, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Ele só cumprimentou Jesus sozinho e foi embora. Mas ele ficou pensando naquilo, que ele não estava achando justo aquele coisa. E ele pensava, como que eu vou arrumar aquela casa? Eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Ele falou, antes disso, eu pulei um pedaço. Ele ficou preso. Quando ele saiu, ele era um bom vivant, ele gastava dinheiro do pai, de tudo quanto era jeito, com comida, pagava coisa para os amigos, mulheres na vida dele e tal. Aí ele foi preso. Quando ele saiu da prisão,
ele estava fraco, ele não podia nem andar de tanta fraqueza, e a cabeça dele já era outra. Ele pegou e saiu fraco. A mãe chamou logo um médico, e o médico falou: Ó, gente, que acho que não tem jeito, ele não vai durar muito tempo. Mas a mãe, com todo aquele carinho, foi tratando dele, ele ficou bom. Chamaram o médico falou que ele estava bem, e aí aconteceu de ele começar a sair para a rua, passear. E aí que ele sai andando e encontra essa igreja quebrada, e ele fala: mas como eu vou arrumar? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Do lado dessa igreja tinha uma caverna. Ele já estava com outro, ele não queria mais saber do pai. Não é que não queria mais saber. O pai, a mãe, a condição financeira do pai, os amigos que estavam acostumados a sair com ele, não tinha mais importância para ele. Ele falou: não é mais essa vida que eu quero. Do lado dessa igreja tinha uma caverna. Ele falou: vou morar aqui. Ele entrou na caverna e começou a morar ali. E começou a fazer amizade com todo mundo que morava ali perto. Só que os amigos eram todos diferentes dos amigos que ele tinha. Aí ele falou, uma vez, ele falou: como ele ia construir, não sei se eu pulei mais um pedaço, mas tudo bem. Ele falou: como é que eu vou construir essa igreja? Eu vou pegar as peças da coisa do meu pai, que já sumia de vez em quando. Ele pegava as peças da loja do pai, vendia para dar dinheiro para os pobres. Quando ele sabia que alguma família estava precisando de comida, ele ia lá, pegava uma peça do pai, que o pai tinha coisa muito boa, ele vendia só para gente bem, e ele sabia onde vender aquelas peças. Ele ia lá, vendia, comprava comida e levava. E o pai dele ficava impressionado e falava: caramba, como é que pode? Eu não vendo tanto assim. E essas peças vivem sumindo daqui da loja? Eu acho que já conhecia o filho. Eu acho que é o Francisco que está fazendo isso. E aí foi passando o tempo, quando aconteceu dele achar a igreja e morar na caverna, e não tinha como consertar a igreja. Ele pensou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda a roupa da loja do meu pai, vou vender tudo e vou levar para a igreja. Aí ele estava lá pensando nisso, no que ele ia fazer, e trabalhando lá com o pai, pensando como ele ia arrumar a igreja. Ele ajudava o pai, mas aquilo não era o que ele queria fazer. O pai estava já doido, não sabia mais o que proporcionar para ele de um caminho para ele seguir a vida, porque o pai já tinha percebido que aquela loja não era o futuro dele. Ele estava lá trabalhando, entrou um mendigo na loja pedindo uma ajuda para ele. Ele estava tão atrapalhado que ele maltratou o mendigo. Ele falou: ah, vai embora daqui, vai embora daqui. Só que quando o mendigo virou as costas e foi embora, deu um negócio dentro dele. Ele falou: meu Deus, por que eu tratei ele assim? Por quê? Só porque ele está pedindo ajuda, eu estou vendendo tudo isso aqui para esse pessoal, cheio de dinheiro, tratando bem, sorrindo, sendo delicado, e fui estúpido com ele. Ele saiu correndo atrás do mendigo. Eles costumavam, naquela época, andar com um saquinho de moeda no bolso. Ele pegou aquele saquinho de moeda, levou para o mendigo agradeceu tudo, e o mendigo foi embora e ele voltou lá para trabalhar com o pai. E o pai pensando: o que esse menino vai fazer da vida? Isso aqui não é para ele. E começou a perguntar para ele: o que você quer ser na vida? E o Francisco começou a sentir, assim, oprimido, como é que fala? O pai querendo saber, ele não sabia o que ele queria ser e tal. Foi aí que estourou a guerra entre Perúdia e... Espera aí. Combate. Assis entrou em guerra com Perúdia. E foi aí que ele foi se alistar, e todo o pelotão foi preso no primeiro dia, e aí que ele ficou preso 1 ano, sofrendo lá. Quando ele saiu, eles ficaram 1 ano presos. Quando eles foram soltos, todos eles que estavam lá tinham
estavam tudo sem saúde, porque lá eles não tinha, ninguém lembrava quase que eles estavam presos naquela cadeia. Saiu todo mundo ruim e ele saiu ruim também. Aí a mãe cuidou, tomou remédio, eles tinham condição financeira de tratar direitinho, a mãe cuidou, ele ficou bom, ele ficou com uma sequela numa perna, mas nada que impedisse de ele trabalhar. E o pai sempre falando para ele, o que você quer fazer da vida? E o pai falou para ele um monte de coisa. Você quer ser? Fala, eu tenho amizade com todos os poderosos aqui de Assis. O que você quiser, eu vou conversar com alguém, prefeito, sei lá eu com quem, que vão te arrumar um emprego. Mas ele não saiu de lá. Aí um dia ele decidiu, vou ser cavaleiro. Nossa, o pai ficou feliz da vida. Foi numa loja lá, comprou capa, comprou uniforme, comprou o melhor cavalo que tinha ali. A espada, que era o principal de um cavaleiro, comprou a melhor espada, tudo. Ele se vestiu, o pai feliz. Poxa, meu filho vai ser um cavaleiro. O pai vestiu, ele se vestiu, o pai todo feliz, ele pegou o cavalo, eu vou ser um cavaleiro e vou sair pelo mundo. Ele pegou o cavalo e saiu pelo mundo. Quando ele estava saindo do povoado, ele encontrou um outro cavaleiro que vinha vindo, todo esfarrapado, todo machucado, o cavalo estava mancando. Ele parou do lado e perguntou, nossa, o que aconteceu? Ele falou, eu estou vindo da guerra, eu perdi tudo. Perdi minha capa, perdi minha espada, perdi minha saúde. Eu não sei o que eu vou fazer. Ele ficou olhando para o homem. Na hora, ele tirou a capa, que o pai tinha comprado para ele, a melhor capa, pegou a espada e deu para o cavaleiro. Falou, Tó, vai cuidar da sua vida. Ele ficou sem a espada, sem a capa e foi embora também. Nisso, ele foi para Spoleto. Passar a noite, ele pegou o cavalo, seguiu e chegou em Spoleto. Ele foi dormir lá em Spoleto. Naquela noite que ele dormiu, ele sonhava que uma voz falava para ele, Francisco, é melhor servir ao mestre ou ao servo? Respondendo para a voz que ele estava ouvindo, ele falou, ao mestre. E falou também, o que devo fazer? A voz falou, volte para Assis e saberá. Ele saiu da cama, que ele estava dormindo, rezou e pensou, Deus é o único mestre, serei seu cavaleiro. E voltou para Paris na intenção de ser cavaleiro de Deus, daí em diante. Seu pai, seus amigos, não tinha mais muita importância, como eu disse aquela hora para ele. Ele não dava mais valor para o dinheiro, para essas coisas materiais. A igreja de São Damião é uma caverna, e uma caverna sombria lá, que ele foi morar na caverna. E começou a pegar amizade com todos os que estavam lá em volta. E os amigos dele eram os padres, os pobres, os doentes, os mendigos. Aí ele ficou tendo amizade com eles. Um dia ele volta para a casa dos pais e começa a mexer na cozinha, a mãe escuta. Nossa, quem é que está na cozinha? Porque ele estava lá, longe, na capela, lá, não morava mais ali. Quando ela desce para ver, era ele que estava pegando tudo que era de mantimento na cozinha. A mãe falou, Francisco, o que você está fazendo? Ele falou, nada, mãe, eu convidei meus amigos para vir jantar aqui em casa hoje. Eu vou fazer uma janta para eles. Aí a mãe ficou olhando, achou estranho, mas tudo bem. Aí ele convidou os amigos, quando chegou de noite, começou a chegar tudo, fez o jantar, pôs aquela mesa linda com os talheres, pratos, copos, tudo maravilhoso. Começou a chegar os convidados e a mãe lá em cima ouvindo que estava chegando os convidados de Francisco. Ela desceu alguns degraus da escada e aí olhou na sala. Falou, meu Deus do céu, ela ficou espantada. Era os pobres, todo mundo sem sapato, roupa rasgada, tinha doente, tinha gente tossindo, tinha gente de tudo quanto era jeito naquela. E o Francisco, maravilhado, feliz, tratando todo mundo muito bem, como se fosse todos irmãos mesmo. Então, jantaram, todo mundo foi embora,
E ele voltou lá para a caverna dele. Ele queria achar que aquela era a casa dele. Aí um dia ele sai para passear com o seu cavalo e encontra um leproso no caminho. E ele percebeu que o leproso queria um dinheirinho. Ele falou: eu vou dar dinheiro para ele. Pegou o saquinho e ia jogar para o leproso. Mas ele pensou: não é justo, porque se fosse outra pessoa, eu não ia jogar. Eu ia dar o dinheiro na mão. Então eu não vou jogar. Eu vou levar o dinheiro na mão dele. E a lepra, naquela época, era morte pura. Quem pegasse morria, não tinha tratamento, não tinha nada. E todo mundo tinha pavor de pegar, porque a pessoa ficava putreficada, falando, em vida. Cheirava mal, tudo. E esse leproso era um deles. Aí ele falou: não, mas eu vou descer, eu estou com medo, não sei se vou aguentar, mas eu vou. Ele desceu do cavalo, com medo de pegar a doença, e quando ele foi chegando mais perto, ele já começou a sentir o cheiro que exalava daquele leproso. Ele deu até uma respirada funda e foi devagar em direção ao leproso. Chegou lá, pegou o saquinho de moeda, deu na mão do leproso, beijou o leproso e pôs o braço nas costas dele, como se fosse dar um abraço no leproso. E virou as costas, subiu no cavalo e foi embora. Todo mundo que estava ali, que presenciou aquilo, ficou abismado. Como que ele teve coragem de fazer uma coisa dessa, se ninguém nem chegava perto? O leproso, mais abismado do que todo mundo que estava ali, porque ele também se assustou quando viu que ele vinha, porque não estava acostumado. Ninguém, para dar um lanche para ele, jogavam um pão para ele. Ninguém chegava perto nem para dar um pedaço de pão. O leproso sentou e começou a chorar de tanta emoção daquele hora que ele passou. Aí ele foi embora, né? O leproso também foi embora, e ele continuou a cavalo e passou em frente da igreja de São Damião. Quando ele passou, era uma igreja velha também. E ele ficou olhando, falou: meu Deus, o crucifixo todo empoeirado, uma capela velha. E ele entrou lá, ajoelhou e começou a rezar diante do crucifixo. E falou: que quer que eu faça, meu Deus? Aí uma voz, ele ouviu: Francisco, Francisco, restaure a minha igreja. Aí ele ficou ouvindo, ele olhou para todo lado, ele falou: estou sozinho aqui? Então quem está falando comigo é Deus. Ele saiu pensando naquilo e ficou falando: como que eu vou restaurar? Essas paredes tudo rachada, buraco no teto, está chovendo aqui dentro, como é que eu vou fazer isso? Aí que ele teve a ideia: eu vou lá no meu pai, vou pegar toda a roupa da loja, vou vender e vou dar o dinheiro para o padre dessa igreja arrumar a igreja. E foi o que ele fez. Ele foi lá na loja do pai, deixou a loja vazia, foi no lugar que ele sabia que vendia, ele vendeu, veio com uma sacola de moedas. Chegou lá na igreja, o sacerdote estava sentado na porta da igreja. Ele chegou para o sacerdote e falou assim: esse dinheiro é para o senhor reformar a igreja. Aí o padre falou: não, eu não quero esse dinheiro. Ele ficou: como não quer? Eu estou dando dinheiro para você arrumar a igreja. Eu estou te dando esse dinheiro. E o padre: eu não vou pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. O padre já tinha ouvido falar de Francisco e já sabia que ele pegava peças do pai para dar para o pobre, para vender, para dar comida para alguém. Ele falou: ele fez isso. Onde ele ia arrumar todo esse dinheiro? Ele não tem. Ele roubou toda a roupa do pai lá para vender e não aceitou. Eu não vou pegar. Ele falou: tudo bem, você não quer? Vai ficar aqui. Pum, e pôs ali do lado da igreja a sacola de dinheiro. E aí ele foi embora, deixou a sacola lá. O pai, no dia seguinte, quando foi abrir a loja, que abriu a loja vazia, quase deu um infarto nele. Falou: meu Deus, o que fizeram com a minha loja? Não tenho mais nada.
Na hora, deu um clique na cabeça dele, ele falou: isso foi meu filho. Foi o Francisco que fez isso. Ah, eu vou pegar esse Francisco. Ele sabia que ele estava morando lá, na caverna, do lado da igreja. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, o padre estava sentado lá. Chamou ele, seu Bernardone. Vem aqui um pouco. Olha, esse dinheiro é do senhor. O seu filho me trouxe. Ele falou: eu sei que ele fez isso, eu sabia. Foi ele que pegou esse dinheiro. Ele pegou, mas por uma boa causa. Na cabeça dele, ele fez um bem para a igreja. Ele achou que ele estava fazendo uma caridade. E o pai, muito bravo, falou: nada disso. Eu pegou o dinheiro e foi embora. Daí a pouco, o Francisco chega lá e entrou na igreja de mansinho, que já sabia que tinha acontecido o rolo ali do pai dele com o padre. Falou: tô ferrado, né? Desculpa, gente. Tô perdido. Tô perdido. Agora, o que eu vou fazer, né? Chegou para o padre, ele ficou olhando para o padre, e o padre ficou olhando para ele, falou para ele assim: Francisco, quando um homem encontra uma pérola única de grande valor, ele vende tudo que tem para comprá-la. Mas ele vende tudo o que ele tem. Ele não vende tudo o que os outros têm para comprar. Pensa bem, você me deu todo aquele dinheiro porque você vendeu as coisas do seu pai. Não era sua, era do seu pai. E Francisco entendeu que Deus era a pérola que o padre estava falando, que ele queria comprar aquela pérola. Francisco queria comprar, mas ele não tinha dinheiro. Como é que ele podia comprar aquela pérola? E desistiria de tudo. Ele pensou: eu vou largar tudo que eu tenho, porque ainda ele tinha as coisas do pai, a roupa, tudo que ele tinha. Falou: vou largar tudo que eu tenho e vou seguir Jesus. Vou ser o servo dele direitinho. Mas, depois que aconteceu isso, ele sumiu da cidade. Ninguém mais sabia falar de Francisco. Quando Francisco foi, nem o pai, nem a mãe, ninguém sabia dele. Um dia, o pai estava trabalhando na loja e começou a escutar uma gritaria da criançada: olha o maluco, olha o maluco. O pai falou: meu Deus, será que o Francisco voltou? Aí o pai foi lá olhar e era ele mesmo, era o filho dele. Quando ele viu o filho dele naquele estado, os cabelos tudo mal penteado, mal vestido, ele ficou tão nervoso, ele pegou o Francisco pelo braço e falou: é isso que você quer da sua vida? É assim que você quer viver? Como esses pobres da rua? Então vem cá, você vai viver assim. Pegou o Francisco, levou para casa, prendeu o Francisco no porão da casa dele, fechou com um grade, falou: de hoje em diante você vai ficar aí vivendo a pão e água. Como todos que moram na rua vivem a pão e água. Virou as costas e foi embora. E Francisco ficou ali preso por muito tempo. Nisso, o pai foi viajar e a mãe, que mãe é mãe, pensando no filho preso lá embaixo há muito tempo, sabendo que ele estava comendo só pão e água, que os empregados tinham permissão de dar para ele, falou: ai, meu Deus, eu não aguento mais, eu vou levar um prato de comida para ele. Pegou, fez a comida que ele gostava e levou para ele. Ele comeu feito um doido, só faltou passar pela grade para beijar a mãe. A mãe ficou tão emocionada de ver ele naquele estado que falou para ele: filho, é isso que você quer da vida? É essa vida que você quer viver? Ele falou: é, mamãe, é isso que eu quero da vida. Então, aproveita que não tem ninguém aqui em casa, abriu a porta e deixou ele embora. Ele foi embora. Nisso, o pai chega da viagem e vem pensando, né? Como será que está meu filho? Há tanto tempo preso lá, acho que até morreu, ele pensava. Ele foi lá no porão e viu que o porão estava vazio. Caramba, ele fugiu. Nossa, o pai ficou revoltado, falou:
Ele fugiu para viver a vida que ele estava vivendo. É isso que ele quer? Então eu vou deserdar ele. Eu não vou dar mais um tostão meu para ele. Ele vai ter que viver a pão e água na rua. Ele pegou e foi falar diretamente com o bispo para resolver a situação. Ele falou: eu não quero mais, eu quero deserdar ele. Acho que naquela época o bispo tinha algum valor assim de autoridade, e o bispo falou: bom, para a gente resolver isso, a gente tem que falar diretamente com o prefeito, com todo mundo lá, fazer uma reunião. Só que nessa reunião, o Francisco também vai ter que estar presente, porque ninguém vai decidir a vida dele sem ele estar presente. Não é justo isso. Aí fizeram essa reunião e aí decidiram que ele ia ser deserdado mesmo. O pai não queria mesmo dar dinheiro para ele, mais nada, ele ia ser deserdado. E o pai falou, e o Francisco lá escutando, além dele ser deserdado, eu quero que ele me devolva tudo que eu dei para ele até hoje. E o Francisco ficou olhando, ele levantou calmamente, foi lá na frente do pai, tirou o saquinho de moeda, pôs em cima da mesa, tirou a roupa que ele estava, pôs em cima da mesa e falou: é o que eu tenho que o Senhor me deu. Virou as costas e foi embora. Quando ele sai de lá, ele sai com uma sensação de liberdade, de alma livre, de alma tranquila, que, nossa, ele estava muito feliz, porque naquele dia ele ia começar a viver uma vida livre, uma nova vida ele ia começar a viver, sem mais nada que prendesse ele materialmente. E ele rezaria intensamente para saber o que o pai lhe reservava, o pai, Deus, né, lhe reservava. Quando ele saiu de lá, ele ficou perdido, ele foi para um mosteiro. Ele foi para o mosteiro de São Benedito, onde ele passou algumas semanas rezando e meditando. Quando ele volta para Assis, e a igreja de São Damião, ele volta lá e vê tudo daquele jeito de novo. Ele fica pensando, eu tenho que reformar essa igreja, mas agora eu não tenho dinheiro mesmo. Como eu vou fazer? Ele falou, eu vou começar a pedir. Eu sou um pedinte, eu vou começar a pedir cimento, areia, e eu vou reformar essa igreja. E ele começou a pedir para os moradores, e todo mundo via que ele, sozinho, estava lá tentando reformar a igreja. Um levava cimento, aí um começou a ficar com dó dele, foi lá ajudar, e o outro também via lá levar tijolo, ficava com dó, começou a ajudar, e assim começou a juntar bastante gente ajudando ele a reformar a igreja. Aí, quando eles pediram, sempre pedindo, ele conseguiu aquilo tudo com ajuda, ele não tinha vergonha de pedir e conseguiram reformar a igreja, todo mundo. Aí, quando conseguiu a igreja reformada, ele lembrou que tinha a igreja de São Pedro e a capela de Santa Maria dos Anjos, que também estava um desastre. E ele ficou pensando, se nós conseguimos arrumar essa igreja com auxílio do povo, por que não tentar arrumar aquelas igrejas usando o mesmo método que nós usamos aqui? Ele chamou todo mundo que ajudou ele a arrumar a igreja e combinaram, todo mundo aceitou, combinaram, foram lá nessas duas igrejas e pronto, arrumaram aquelas igrejas também, conseguiram. Tarefa cumprida. Ele tinha arrumado a casa do pai. Numa dessas vezes que ele estava andando por lá, ele entrou numa igreja para assistir à missa. E o sacerdote leu o evangelho do dia que falava sobre os apóstolos de Cristo. A missa acabou e Francisco pediu que o sacerdote lhe explicasse cada palavra da leitura. Ele queria saber exatamente o que cada palavra daquele evangelho queria dizer. Ele queria entender. Aí o padre olhou para ele e falou assim, Francisco, com Deus não existe meio termo. O servo precisa ser pobre de espírito e de bens. Para seguir Jesus, tem que pregar e viver a boa nova. Aí ele entendeu que para ser um servo de Deus, um apóstolo de Deus, ele tinha que largar
tudo que era material. Usar só o que ele tinha dentro do peito, que era o amor e a caridade. Assim que ele ia conseguir ser um servo de Deus, porque não adianta você querer servir a Deus e a mamão, não é? Você quer servir a Deus, mas quer ter toda a riqueza. Não adianta, você tem que se desligar de todo o material, de toda coisa que é matéria, e ficar só com o amor, a caridade, que pode ajudar os outros. Aí ele ficou pensando e falou: é isso que eu quero fazer com a minha vida. Eu vou ser um servo de Deus. Ele trocou o manto que ele usava por uma túnica que os camponeses usavam, era uma túnica cinza, com capuz atrás. E o cinto de couro que ele tinha, ele trocou por um cordão. E saiu. Quando ele estava saindo, ele falou: de sapato não. Tirou os sapatos e saiu. E passou a andar pela cidade pregando o evangelho de Jesus. Ele andava por tudo quanto era lado pregando o evangelho. Aí, mas eles não estavam certo. Nesse instante que ele percebeu que ele tinha virado um apóstolo mesmo de Jesus. Ele tinha se desprendido de tudo, ele estava numa situação de pobreza inteira e pregando o evangelho. E ele saiu pregando o evangelho. O Bernardo, morador da região, se impressionou com aquilo que ele estava fazendo. Não comia, e saía pregando tudo, fazendo caridade, tudo. Ele falou: o que será que esse cara está querendo ganhar com essas atitudes? Desconfiou de Francisco. Falou: eu vou ver, vou seguir ele para ver o que ele está fazendo. E convidou o Francisco para jantar na casa dele, dormir na casa dele, porque ele falou: é um jeito de eu ver o que ele faz. E assim o Francisco aceitou. Foram lá para a casa dele, jantaram e eles foram dormir. Um dormiu numa cama e outro dormiu na outra. De repente, o Francisco, cansado ele estava, dormiu instantaneamente. O outro falou: não, eu não vou dormir. Eu vou ver o que ele faz durante a noite. E ficou olhando. E viu que quando chegou de madrugada, 4, 5 horas da manhã, Francisco levantou, ajoelhou do lado da cama e se pôs a rezar, a rezar, a rezar. E aquilo convenceu, tocou o coração dele. Ele falou: não, ele é isso mesmo que ele prega. E ele falou no dia seguinte que ele quer fazer como Francisco. E o que ele deveria fazer para ser igual ao Francisco. Aí o Francisco falou para ele: vamos na igreja juntos, que nós vamos ter a resposta. Amanhã cedo a gente vai na igreja, que eu acho que a gente vai ter a resposta do que você tem que fazer para seguir Jesus também. No que eles estavam ali andando, combinando como eles iam fazer para ir na igreja, eles encontraram um advogado chamado Pedro, que também queria acompanhar eles. Então, combinaram: vamos os 3 na igreja para ver o que a gente tem que fazer. Chegaram lá na igreja e viram uma regra: precisamos fazer o que ouvimos. Aí ele falou: antes de terminar o dia, Pedro, um advogado, juntou-se aos 2. Na manhã seguinte, os 3 se ajoelharam diante do altar da igreja de São Nicolau e Francisco olhou do lado e viu um missal. Leu a primeira passagem: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Pegou, fechou, abriu de novo e leu: se alguém quer vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Fechou de novo o evangelho e abriu pela 3ª vez e estava escrito: mandou que não levassem nada pelo caminho. Aí eles saíram da igreja e entenderam que era assim que tinha que ser. Tinha que se desfazer de tudo que era matéria. O Pedro e o Bernardo foram para casa, o Francisco voltou lá para a capela, lá para o lugar dele lá,
E os dois foram para casa, pegaram tudo que tinha, venderam tudo e deram tudo para os pobres. E foram seguir Francisco. Aí, eles saíram pregando, os três. E não tinha jeito, eles recebiam, batiam na porta. Ai, desculpa, mas é que nem a gente faz às vezes, fazia, com uns testemunhas de Jeová que vão lá de manhã, 6 horas da manhã, bater na porta, e a gente fala, ai, estou com dor de cabeça, agora não posso atender. Eles recebiam também essas coisas, mas eles não se desiludiam, eles continuavam a fazer o que eles estavam dispostos, pregar o Evangelho de Jesus. E aí, conforme eles iam indo, eles foram o pessoal começou a seguir eles também. E quando eles estavam em 12, eles começaram a ter o apelido de irmãozinhos. E combinaram de sair 2 para cada lado para seguir o Evangelho de Jesus. E aí começou a aumentar. E ele falou, nossa, mas isso daqui está virando uma congregação. E eu não posso seguir com uma congregação atrás de mim. Eu tenho que, como é que fala? Taxar por ordem nessa congregação. E eu não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. E aí ele pensou, eu vou precisar da bênção do Papa. O Papa vai poder deixar eu abrir uma congregação. Todo mundo combinaram e foram para Roma. De manhã, cedinho, eles saíram. O ano era de 1210. Francisco, nessa época, tinha 28 anos. Eles chegaram na Cidade Eterna. A primeira coisa que eles foram fazer foi rezar no túmulo de Pedro e o apóstolo Pedro e Paulo. Deve ser. Pedro e Paulo. O Pedro e Paulo estavam enterrados do lado do Vaticano. Eles chegaram lá e já foram rezar lá no túmulo deles. E aí, eles foram lá para o Vaticano. Todo mundo olhando, eles tudo com aquela roupa cinza, descalço, mal vestidos, né? Todo mundo na cidade olhando, nossa, onde vem vindo isso daí? O que é isso? E foram lá direto para o Vaticano. Quando eles chegaram lá no Vaticano, eles não foram bem recebidos pelo cardeal que atendeu eles. O cardeal ficou pensando, o que eu posso esperar desse bando de homem descalço, mal vestido? Eles parecem mais mendigos do que irmãos da igreja. Mas o Francisco, naquela calma, naquela fé que ele tinha, apesar do sarcasmo do cardeal, tinha o bispo, o Guido, que era o bispo de Assis, que estava junto com eles para ir falar com o Papa. Ele começou a conversar, a responder de um jeito do Evangelho. O cardeal cascava e ele, naquela tranquilidade, respondia, deixava até praticamente o cardeal sem graça, né? Aí o bispo falou com ele e tal, e o cardeal falou, tá bom, eu vou ver se há uma hora para eles ir falar com o Papa. Passou. Aí arrumou uma hora para falar com o Papa. Eles foram lá falar com o Papa, na hora que viu, também se falou. E aí, irmãos, o que vocês querem? Ele explicou tudo o que tinha que fazer e o Papa ficou pensou e falou, vamos ver, eu vou pensar. E eles saíram, e como faziam todos os dias, voltaram lá no túmulo de Pedro e Paulo para rezar e esperar para ver o que ia dar. Alguns dias após que estavam à frente do Papa, o Papa falou para eles entrarem, né? Aí o Papa ouviu atentamente o que Francisco disse e falou, meu filho, receio que sua vida, o Papa falou para ele antes dele morrer, receio que sua vida seja austera demais. Estou convencido da sua boa vontade,
Mas quem me diz dos que seguirem no futuro? Ele quis dizer, você com essa turma aí está tudo entusiasmado, com muita fé para fazer isso, mas daqui a alguns anos, os novos que vão entrando vão ter a mesma fé, a mesma vontade que você tem? Será que não vai acabar tudo em nada? Aí o Francisco respondeu, usando sempre o apoio das estruturas, né? O Papa entendeu tudo o que ele estava falando e falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reze para saber até onde Deus quer que você siga nesse caminho. Aí o encontro terminou, eles foram embora e foram rezar de novo lá nos túmulos. E o Papa tinha muito serviço, muito. Ele corria para um lado, para o outro, não tinha mais. O auxiliar dele notou que ele estava meio esquisito e perguntou para ele: Senhor, o que o senhor tem? Aí o Papa respondeu para ele: só estou cansado. Fiquei acordado metade da noite, não parava de ter o mesmo sonho. Contou rapidamente o sonho. Eu via uma igreja balançando, alguns tijolos até começaram a cair. Então, quando a igreja estava prestes a desmoronar, um homenzinho vinha até ela, fazendo o sinal da cruz e escorando a fachada da igreja com o ombro. Ele impedia de a igreja cair com o ombro. Aquele homenzinho, aquele rosto, não me era estranho. Já o vi antes, mas aonde que eu vi? Ainda temos mais alguma audiência hoje? Ele perguntou para o auxiliar dele. Aí o auxiliar respondeu: só uma, sua santidade, aquela com o homem de Assis. Ele falou: quem? E o Papa nem lembrava mais do homem de Assis, né? Aqueles que vieram conversar com o senhor, ele, manda eles entrarem, ordenou o Papa. Quando Francisco e os irmãos entraram no salão, o Papa Inocêncio levantou surpreso. Seu assistente perguntou: alguma coisa está errada, Sua Majestade? É o homenzinho, respondeu o Papa. Perdão, respondeu o atônico assistente. É esse o homem, continuou o Papa. Sim, o homem de Assis, Sua Santidade. Eles que vieram conversar com o senhor. Ele falou: não, é o homem do meu sonho, que impedia a igreja de cair. O Papa falou para ele. Os olhos do Papa se encheram de lágrimas e um pensamento passou-lhe pela mente: esse homem vai restaurar a igreja. O Santo Padre abraçou Francisco. Vai, meu filho, com seus bons irmãos. Deus esteja com vocês. Disse calmamente: preguem o evangelho e continuem sua vida de pobreza. Tenha a nossa bênção e a nossa permissão. Os irmãozinhos voltaram alegres lá para Assis, mas quando chegaram lá, puxa vida, onde eles estavam vivendo era um galpão. E o dono do galpão quis de volta o galpão. Eles chegaram lá, eles não tinham mais aonde viver. Aí ficaram todo mundo triste. O Francisco, como era aquela pessoa que tudo para ele ia dar certo, ele falou: calma, gente, isso daí foi um presente de Deus. Aquele galpão que a gente estava era muito pequeno para o monte, para tanta gente que nós estamos. Vai dar tudo certo. E aí ele conversou com os monges beneditinos e os monges ofereceram uma capela enorme para eles, né? Chamava a Capela de Santa Maria dos Anjos. Francisco falou: eu vou, mas eu quero pagar aluguel. E os monges falaram: não, não vai pagar aluguel. Ele falou: não, eu quero pagar aluguel, mas o único jeito que eu tenho para pagar é pescar e pagar com peixes. No final do mês, os peixes que nós vamos conseguir pescar. E os monges concordaram que seria assim. Eles pescavam e pagavam aluguel com aquilo. E aí, um dia, ele estava caminhando com o pessoal e ele entrou na mata e falou: espera aqui. Os frades ficaram atentos enquanto o mestre se aproximou da mata. Erguendo os braços, Francisco bradou: aves, minhas irmãs, sejam gratas a Deus e o louvem. De repente, centenas de aves, formando um deslumbrante cortejo de cores, se aproximou e começaram a pousar nele. E permaneceram silenciosas e quietas. E ele falou: sejam gratas, pois vocês não semeiam e nem colhem, mas Deus as alimenta.
E aí, andando mais para frente, ele ficou sabendo de um lobo que estava comendo as ovelhas, que estava atacando os moradores, e contaram para ele, e ele falou, os moradores de Gúbio pediram ajuda para ele, eles viram que ele estava conversando com os animais. Aí Francisco foi lá, chamou o lobo lá e falou para o lobo, irmão lobo, vem cá. O grande animal aproximou-se furtivamente e Francisco o repreendeu. Estão reclamando que você anda matando os rebanhos e assustando as pessoas. Deus fez o bastante para todos compartilharmos. O lobo fez que sim com a cabeça e prometendo-lhe, Francisco prometeu para o lobo que a população toda dali ia alimentar o lobo. Ele não precisava mais ficar matando bicho nenhum, que a população ia alimentar. E o lobo foi embora também e a paz voltou para a cidade. Na noite de 11 de setembro de 1224, a festa de exaltação de Santa Cruz, enquanto Francisco rezava, ergueu os olhos e viu uma figura radiante, um homem crucificado com asas. Francisco reconheceu a figura como sendo o próprio Jesus. De repente, feridas profundas e sangrentas começaram a se formar no corpo dele, nas mãos, nos pés, naquele lugar do lado que Jesus foi ferido, começou a sangrar tudo aquilo. E ele, com tanta dor, estava feliz, porque ele viu o que estava acontecendo com ele. Ele não ficou feliz e em paz. A partir de então, ele começou a levar com ele os estigmas de Jesus. Só que ele não queria que ninguém soubesse daquilo. Mas, como sempre, né, não tinha internet, mas descobriram que ele estava daquele jeito e começaram por onde ele passava, começavam a gritar, salve o santo, salve o santo. E por onde ele ia, aquelas feridas praticamente ficavam à mostra. Aí ele virou São Francisco. Francisco estava muito doente e fraco. Os irmãos chamaram um médico. 1 mês, talvez, disse o médico. 1 mês, o Francisco repetiu, alegremente. E depois estarei livre e irei para casa junto do meu mestre. Que alegria! No sábado, dia 3 de outubro de 1226, Francisco pediu que lhe tirassem o hábito e o deitassem no chão da capela de Santa Maria dos Anjos. Com uma voz vacilante, ele entoou o Salmo 142, oração que termina com as palavras: retira-me da prisão para que eu celebre teu nome. Os justos vão me rodear quando me mostrares tua bondade. Ajoelhando-se em volta dele, os irmãos rezaram. Tudo era silêncio. Jesus finalmente chegara na sua salinha para dizer a última palavra da vida de Francisco. Parabéns, servo bom e fiel. Vem participar da alegria do teu Senhor. Aí terminou a história de Francisco. E aí a gente vai ficar sabendo que o Francisco, ele reformou a sociedade no seu tempo, revivendo o espírito do evangelho através de 3 ordens religiosas que ele fundou. Ele fundou os frades menores, que foi a primeira ordem, senhores pobres, Clarissa, a segunda ordem, irmãos da penitência, a terceira ordem. Os 3 votos franciscanos que ele deixou são aqueles 3 cordões que São Francisco tem no cordão dele, que um é a pobreza, o outro significa a obediência e o outro a castidade. E assim terminou a vida de São Francisco. As botas. Parabéns para ela, né? Foi maravilhosa e acho que todo mundo gostou e todo mundo ficou feliz em conhecer a história de Francisco. Muito obrigada pelo seu empenho, pela sua dedicação. Então você agradece, ó, ele lá em cima, que lembrou aqui, falou, ó, lembra daquele livrinho? Ah, aí a gente já não sabe, mas com certeza
Foi alguém lá do alto que nos lembrou disso e a gente teve hoje a oportunidade de ter essa palestra tão linda. Fala. São Francisco ajudou. E assim, São Francisco a gente tem assim muito essa coisa, né? São Francisco é o santo dos animais, né? Que a gente escuta, o protetor dos animais. Na realidade, ele é o protetor de toda a obra de Deus. Né? Porque ele tinha essa comunicação com os animais justamente porque ele tinha dentro dele um amor tão grande, uma vontade de servir tão grande, né? Que ele via cada ser vivo como uma obra de Deus, uma obra da criação. Tanto é que ele não teve medo do homem que estava com lepra. Ele foi, abraçou, não teve medo do lobo, foi lá falar com o lobo. Então, assim, o amor, a luz que irradiava de Francisco, acho que era tão grande, né, que atingia todos os seres, por isso que o lobo ouviu. Né? Se fosse outro lá falar com o lobo ia devorar quem fosse lá. Mas Francisco não, porque ele tinha uma moral espiritual tão grande que todos os seres o respeitavam, que todos os seres sentiam por ele esse sinal de respeito, de amor. Tá? E a Irma me pediu que trouxesse uma outra música, porque ela falou que a única que ela conhecia de São Francisco era a oração de São Francisco. Então, eu trouxe uma outra música que chama Franciscos, com S no final. Porque nós temos dois grandes exemplos de Francisco. O Francisco de Assis, que a Irma expôs para a gente tão bem, e outro, Francisco Cândido Xavier. São dois discípulos de Jesus aqui na Terra, em épocas diferentes, de acordo com a necessidade da humanidade. Quando Jesus falou para Francisco, restaura a minha igreja, Francisco de Assis achou que era restaurar materialmente, tanto que ele restaurou essa e mais 2 igrejas. Mas o sonho do Papa nos mostra justamente que tipo de restauração era a que Jesus queria de Francisco. Não era a restauração material. Francisco não entendeu isso naquele primeiro momento, mas depois ele entendeu. Era a restauração espiritual. A gente tem que lembrar que a época que Francisco veio era a época onde tinha a Inquisição, aonde a igreja estava se afastando dos princípios cristãos. Então, a restauração que Jesus pedia a Francisco era a restauração espiritual, era que voltasse a trazer o evangelho, os seus ensinamentos, e por isso Francisco saiu pregando e se desprendeu de todos os bens materiais, porque nessa época também foi quando a igreja começou a arrecadar muito dinheiro, muitos bens, porque todos que eram queimados na fogueira, na Inquisição, os bens iam para quem? Para a igreja. Então começou a ter um interesse naquela época financeiro, né? E não era isso que Jesus queria para a sua igreja. Então Jesus pediu que Francisco a restaurasse, por isso que eles saíam pregando o evangelho, para mostrar que era o evangelho de Jesus que era o mais importante, né? E provavelmente graças a essas ordens que Francisco criou, que realmente a igreja se perpetuou, porque tiveram ramos, né, verdes ali no meio daquelas folhas secas que alguns
que faziam parte acabavam usando o seu poder para ter mais dinheiro e mais poder. Então, Francisco teve um papel essencial. E o nosso querido Francisco Xavier tem um trabalho essencial, teve um trabalho essencial aonde? No Espiritismo, renovando esses ensinamentos do Cristo. Né? Então, essa música chama Franciscos, porque fala dos dois. E os dois tiveram, cada um dentro da sua época, cada um dentro do seu tempo, tiveram experiências aqui na Terra que nos deixaram como exemplos. Exemplo do quê? De confiança em Deus, de confiança em Jesus e de abrir mão da sua própria vida em favor da vida de todos. Os dois fizeram isso, né? Cada um de acordo com o que era necessário naquele momento, né? Francisco Xavier não precisava sair na rua sem uma casa, sem nada, porque já era outra época, era outro tempo. Mas ele também ajudou muitos, também levava o alimento a muitos e ajudou com palavras de consolo, de conforto, principalmente todos aqueles que perdiam entes queridos e iam em busca de uma mensagem, e todos os ensinamentos que nós recebemos através da mediunidade do Chico Xavier. Então são dois exemplos, e aí por isso eu trouxe essa música. Então é um exemplo Francisco de Assis e Francisco Xavier, que nós temos que seguir aqui, que a gente olha isso e fala assim, nossa, mas eu ia abandonar tudo? Eu ia abandonar a casa, ia morar numa caverna? Não. Mas também não é isso que Jesus quer da gente. Porque se fosse, a gente estaria numa outra encarnação de uma outra forma. Jesus não quer isso de todo mundo. Mas o que ele quer? Que a gente desenvolva o amor, desenvolva a caridade uns com os outros. Tá bom? Então vamos pôr a música.